Começou a gravação. Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai dar início agora para a terceira edição do Avança-se. Meu nome é Ludmila, eu faço parte do Diretório Acadêmico de Biotecnologia, na comissão de eventos, e a gente está fazendo essa terceira edição do Avança-se pensando no Dezembro Vermelho, né, que fala sobre a imunodeficiência adquirida. E aí agora a gente vai ter a palestra do Max, que é uma pessoa de soro positivo, ele vai dar pra gente como que é a vivência dele, né? Então pode começar, Max. Muito obrigada. Oi, Ludmila. Eu que agradeço o convite. Eu vou já começar aqui a compartilhar a tela. Não sei como é que vai aparecer aí para vocês. Ahn, mas só para começar a me apresentar. Eu não estou mais me vendo, tá bom, Ludmila? Qualquer coisa você Uhum, pode me parar de falar. certinho. Mas deixa eu me apresentar, né? Que eu fui convidado para falar um pouco sobre como é a vida de uma pessoa com HIV. Né? Meu nome é Max, eu sou estudante de sistemas de informação. Eu tenho um histórico de militância no movimento social, no movimento LGBT, mas principalmente no movimento estudantil. Hoje eu sou coordenador geral do DCE da UF e eu vivo com HIV desde 2016. Né? O Damab me convidou para falar um pouco de como é viver com HIV. Né? Vocês vão ter outras palestras que vão ter pessoas que estudam sobre o assunto. A minha intenção aqui não é falar muita coisa técnica sobre o assunto, não é falar sobre a questão científica, a questão no sentido de saúde geral. Eu vou, óbvio, pincelar um pouco disso, mas eu sou um estudante de computação, gente. Então eu não. Meu lado é realmente só de uma pessoa que vive com HIV. Para começar, e daí eu falei que eu não ia falar de ciência, de dados, dessas informações, mas eu gosto de contextualizar. Então eu vou rapidinho, eu acredito que vai ter já passado isso em outras atividades, em outras palestras. Então, mas eu só quero contextualizar um pouco antes de começar a contar o que aconteceu comigo pessoalmente. Porque afinal é nesse cenário que eu me encontrei. Nessa situação que fez o caminho que eu trilhei desde que eu descobri o meu diagnóstico. Isso são números da UNAIDS. A UNAIDS tem um site, é uma associação da ONU, tem um site que está em todas as línguas possíveis e imagináveis, e tem também lá os dados em português. Esses são os dados do mundo inteiro. Tem 37,6 milhões de pessoas que vivem com HIV no mundo, 27,4 milhões têm acesso ao tratamento, ou seja, tem mais de 10 milhões que não estão nem se tratando. O que é perigoso porque aumenta, uma pessoa que não se trata, ela aumenta, inclusive, a propagação do vírus. Mas a gente teve, desde 1998, a redução do número de novos casos de infecção. Isso no mundo todo. A gente tem países que sabem tratar bem, que conseguem tratar bem, que têm condições sociais e econômicas para tratar bem. E felizmente o Brasil é um desses países. E a gente tem países que não conseguem lidar com essa situação e está realmente descontrolado. E a ONU, ela vê o HIV e a AIDS como um problema mundial. Então tem muito financiamento, inclusive, para ONGs, tem muito investimento global para combater essa epidemia. Não chega a ser uma pandemia, eu acredito, mas essa epidemia de HIV. Aqui no Brasil, os números a percentagem de pessoas que fazem tratamento é mais próxima da, da quantidade de pessoas que têm o HIV, que descobrem que tem o HIV, por uma série de fatores que eu acredito que vocês vão ver em outras palestras, do próprio SUS, né, fazer esse investimento, os remédios que eu tomo hoje. Inclusive, por coincidência, eles estão aqui. Os remédios que eu tomo hoje. Eu pesquisei o preço deles nos Estados Unidos para eu viver com isso aqui. Isso aqui dá um mês para mim. Para eu viver com eles nos Estados Unidos, eu gastaria em torno de $400 por mês, só para eu poder viver. E aqui eu tenho o SUS de graça. Então é viável de fazer o tratamento aqui no Brasil. Existe uma meta da ONU, né, que é a meta 90-90-90, que coloca que 90% das pessoas é o objetivo, né, da década passada. Mas a gente ainda não tem metas novas, não mexeu muito nisso. O objetivo de chegar em 90% das pessoas sabendo o seu estado sorológico, 90% das pessoas que têm HIV saberem que têm HIV,
90% das pessoas que sabem do seu estado sorológico, sabem que tem HIV, fazerem o tratamento, e 90% das pessoas fazendo o tratamento chegarem à situação de indetectável, que é quando o tratamento está tão avançado que a pessoa não consegue nem... que os testes, né, não conseguem nem detectar mais HIV na pessoa, de tão pouco que tem. A gente só sabe que está lá porque já esteve antes e a gente não consegue ainda tirar por completo. Esse é o objetivo que o Brasil não chegou nele, mas foi um dos países que chegou mais perto da meta 90-90-90 do mundo inteiro. Por conta dessa situação, principalmente do SUS, de a gente ter um sistema de tratamento gratuito, público. Agora, tá, contextualizado muito rapidinho, como é que a gente tá, né? Como é que eu descobri, como é que começou a minha história com esse vírus. Primeiro, o que estava acontecendo na minha vida em 2016? A minha família morava em Uberlândia, mas eu era estudante da UFMG. Eu fazia sistemas de informação lá na UFMG. Eu era militante do movimento estudantil, eu era diretor da União Nacional dos Estudantes. Então, eu, inclusive, viajava bastante, principalmente em Minas Gerais, mas várias cidades do país, por conta do movimento estudantil, por conta de estar organizando os estudantes em várias universidades no país inteiro. E eu estava com um trabalho também, em paralelo, que eu estava ganhando, assim, não vou falar que eu estava ganhando bem, mas eu não estava ganhando mal, eu estava conseguindo viver. Então, eu estava com a minha vida maravilhosa. Eu estava fazendo um curso de 5 estrelas numa das melhores universidades da América Latina. Eu estava conseguindo... eu estava muito bem posicionado no movimento estudantil, né, de estar na direção nacional da entidade de representação, estava com emprego, então estava muito bem da minha vida. Até que, na minha tarefa da União Nacional dos Estudantes, eu fui para São Paulo para o encontro de estudantes LGBTs. Na cidade de São Paulo, capital, né, do estado, que foi do dia 10 ao dia 12 de junho. Dia 11 de junho de 2016 foi o dia do meu diagnóstico. Eu estava fazendo o que nesse momento? Eu estava organizando 2 atividades aqui em Minas Gerais. Eu estava organizando o Plano Estadual de Educação, né, junto com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que eu estava organizando atividades no estado inteiro para discutir sobre o novo Plano Estadual de Educação que estava sendo escrito. Eu estava ajudando a escrever. E eu estava organizando o Congresso dos Estudantes da UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, que tem mais de 20 campos em 16 cidades diferentes do estado espalhadas. Eu estava viajando por essas cidades para organizar o movimento estudantil em cada universidade, para organizar esse congresso e montar o DCE da UENG. Eu estava, inclusive, antes dessa atividade, eu estava em Passos. E depois dessa atividade, eu ia para Carangola. Aí, saí de Passos, fui para São Paulo, no dia 10 de junho. No dia 11 de junho de 2016, é o seguinte, São Paulo estava sendo gerida pelo Haddad. O Haddad tinha criado um projeto de teste de HIV para a população de rua. Por quê? Para você controlar o vírus, controlar as DSTs em geral, a primeira coisa é você achar elas, você achar quem tem, para você começar a tratar e elas pararem de ser espalhadas para essas pessoas, porque a pessoa, quando ela não faz tratamento, ela é um vetor da doença, da infecção, ela espalha, mesmo sem saber. E daí tinha um teste para a população de rua imediatamente à frente do Congresso. E tava todo mundo fazendo simplesmente porque sim. Eu fui na vibe com todo mundo, sem esperar nada. Algumas pessoas me perguntam, mas você não tinha nenhum sintoma? Não, absolutamente nenhum. Tava lá no Congresso, então. No dia 11, fiz o testezinho. Eu lembro direitinho que a enfermeira que fez o teste em mim, primeira coisa que ela perguntou pra mim foi: você acha que deu positivo ou negativo? Eu acho que deu negativo, né? Eu me cuido, eu busco me cuidar sempre, né? Eu acho que deu negativo. Ela falou, então, deu positivo. E deu um sorrisinho pra mim. Eu senti fisicamente um baque. Assim, foi uma noite. Isso foi umas 7 horas da noite. Tava começando a anoitecer e tava começando a festa do Congresso. Essa noite foi muito doida para mim, no sentido de que eu tava transitando entre 2 estados. Eu estava chorando num canto, pensando, ai meu Deus, eu vou morrer. E eu estava louco bebendo e dançando na festa, porque eu vou morrer, então foda-se. E eu tava transitando entre esses 2 estados o tempo inteiro.
Uma amiga minha que morava comigo, estava no congresso comigo também. Ela foi a primeira pessoa que eu contei durante a festa. E que eu puxei ela para um canto. Ela também chorou horrores, me abraçou. E no dia seguinte era a plenária final da festa, da festa do congresso. Isso no dia seguinte de manhã. Quer dizer, tinha passado o quê? Umas 12 horas do meu diagnóstico. Talvez um pouquinho mais. Eu tava sentado do lado da minha amiga que morava comigo. Eu falei, eu tô com vontade de gritar. Ela falou, então vai lá e grita. Eu cheguei lá no palco, tava a Karina Vitral, que era a presidenta da Uni na época. Falei, Karina, eu preciso falar uma coisa no microfone. A Karina me passou o microfone, eu falei pro plenário inteiro, para todo mundo que tava lá. Agradecendo, tinha a representante da Prefeitura de São Paulo. Eu agradeci a possibilidade de fazer o teste de HIV, para eu saber o resultado, porque eu não ia buscar isso por conta própria de jeito nenhum. E falar que agora era isso, que eu tinha HIV, eu tinha acabado de descobrir que eu tinha HIV. E, enfim, eu não lembro nem o que eu falei, eu simplesmente não pensei e eu soltei. E eu não acho que eu fiz mal. Eu acho que eu fiz muito bem, inclusive. Porque isso me possibilitou eu me acalmar. Porque tinham amigos meus, né, outras pessoas que tinham HIV também lá na plateia, que eu não sabia que eles tinham HIV. Eles me puxaram para me informar. Olha, você vai ter que correr atrás disso, você vai atrás disso, você corre atrás disso, você faz isso. E se eu não tivesse falado abertamente, eu ia ficar. E daí eu não tô incentivando ninguém a falar abertamente, necessariamente, né? Eu vou falar um pouco mais disso mais tarde. Mas eu acho que para mim, para minha personalidade, para minha pessoa, foi bom eu ter falado abertamente, eu ter conseguido essa orientação do que eu tenho que fazer primeiro. E eles me acalmaram também, tipo, não, calma, você não vai morrer em 2, 3 anos. Não estamos mais nessa situação. E esses meus amigos me orientaram. Eu tava com uma preocupação muito grande, porque eu queria contar pessoalmente para minha família morava em Uberlândia, eu tava estudando em Belo Horizonte, tava em Passos antes de ir para São Paulo, e depois de Passos eu ia para Carangola. Então, o que eu fiz? Naquele dia, era um domingo, eu fiz várias ligações, alterei o trajeto, ao invés de ir para Carangola, eu vim para Ituiutaba, que tem um campus da UENG em Ituiutaba também, que é do lado daqui de Uberlândia. Fiz o que eu tinha que fazer em Ituiutaba em 2 dias. Enfim, tá aqui falando, né, no slide. Eu não estava querendo largar os projetos que eu já estava fazendo. Isso aqui é uma foto, inclusive, no congresso da UENG, depois do diagnóstico. Foi uns 4 meses depois do meu diagnóstico, essa foto. E daí eu fui para Ituiutaba. E daí em Ituiutaba fiz tudo o que eu tinha que fazer. Em Ituiutaba também teve atividade sobre o Plano Estadual de Educação. Isso aqui sou eu lá na Assembleia Legislativa, na atividade final de escrever o Plano Estadual de Educação, estava lá, também foi uns 3, 4 meses depois do meu diagnóstico. Então, assim, as coisas que eu estava fazendo, que eu queria terminar, eu terminei. Eu não larguei nenhum projeto meu para trás que eu falei, não, eu vou fazer. Mas aí, como eu estava falando, eu estava em Ituiutaba, fiz as coisas em 2 dias. Geralmente passava uns 4, 5 dias pelo menos em cada cidade. Ituiutaba eu fiz corrido. Não fiz mal feito, eu fiz corrido. E vim para Uberlândia, com a justificativa para minha família de que, tava aqui do lado. E daí resolvi passar aqui um pouquinho. E daí eu fiquei os outros 3 dias aqui em Uberlândia. Isso porque meu pai, no fim de semana, ia se mudar para o Azerbaijão. Não é uma coisa perto, não é uma coisa próxima. E por coincidência, ele ia se mudar menos de uma semana depois que eu fui diagnosticado. E eu queria falar para ele pessoalmente, né? Eu não queria que fosse uma coisa contada por telefone, por mensagem. Eu queria olhar no olho da minha família para falar isso. Então, eu tava com esse reloginho batendo TikTok, TikTok na minha cabeça. Vim para Uberlândia, corri atrás do ambulatório, que hoje eu sei onde é o ambulatório Herbert de Souza, mas quando eu tava procurando foi bem difícil. Eu passei por umas 4 UAS diferentes. Os funcionários das UAS não estavam sabendo para onde me indicar, inclusive eles não estavam sabendo minimamente tratar. E hoje eu sei o como foi errado na forma como eu fui tratado por muitos trabalhadores nas UAS. Eu tentava, por exemplo, chegar quietinho numa mulher na recepção. Teve uma UAI que, se não me engano, foi a Pampulha.
que aconteceu isso, que eu cheguei quietinho na mulher da recepção, falei, eu tô procurando, eu acabei de receber o diagnóstico de HIV, e eu tô precisando de começar o tratamento, eu quero saber o que eu faço. A mulher lá da banqueta, saiu, levantou da banqueta dela. Quem que faz tratamento de HIV? Onde é que o menino vai? E pronto, gritou pra todo mundo ouvir. A UAI inteira tava sabendo que eu tava procurando tratamento para HIV. E isso é muito errado. A pessoa tem direito, qualquer que seja o tratamento que ela está fazendo, pode ser um tratamento de HIV, pode ser um tratamento de câncer, pode ser um tratamento de gripe. Ela tem o direito de ter essa informação para ela e não espalhada os quatro ventos. E daí eu fui passando em algumas UAIs até me mandarem para a UAI do Roosevelt, que daí na UAI do Roosevelt falaram, não é aqui, mas é aqui do lado. E daí eu consegui chegar no ambulatório Heber de Souza, que depois que eu cheguei lá, aí lá sim os profissionais sabem lidar com a situação. Né? O ambulatório Heber Souza é especializado em DSTs. Tem um lado bom e tem um lado ruim disso, né? Porque por ser um lugar especializado em DSTs, então quando você vai lá, todo mundo sabe que você está indo mexer com alguma DST. E daí, inclusive, um lugar, um dos lugares mais democráticos de Uberlândia, eu acho, porque você encontra gente de todos os jeitos, de todas as classes sociais, e tá todo mundo ali como igual. E quase todo mundo tá lá super desconfortável. Eu já encontrei, inclusive, alguns conhecidos lá, que eles preferiram não olhar na minha cara. Eles viram que eu tava lá, eles abaixaram a carinha. Direito da pessoa. Eu não preciso saber minimamente o que levou ela lá. Só que, por ser um lugar que só trata DST, por você ver uma pessoa lá, você sabe que ela tá fazendo um tratamento relacionado a DST. Então, gera um desconforto por ser um lugar especializado. Só que lá tem profissionais fantásticos para tratar sobre o HIV, que me acalmaram, me passaram as informações, peguei com o assistente social, com os enfermeiros, as informações que eu precisava para falar com a minha família. Antes de falar para minha família, eu contei para alguns amigos mais próximos, que assim, a reação deles acho que foi um pouco pior do que a minha, mas eu acho que é porque eu tava tentando muito me fazer forte. Eu tava tirando força de um lugar que eu não tinha para eu poder parecer que eu tava ok para acalmar as pessoas. Isso porque eu tava vendo que elas estavam mais desesperadas do que eu. Quando eu contei, teve uma amiga minha que quando eu contei, ela ficou realmente em prantos, gritando enquanto chorava. E assim, eu sei que é chocante e tal, mas tipo, era o meu momento. E daí isso acabou me dando uma carga ainda maior, porque eu tava tendo que me fazer forte para acalmar os outros quando eu era a pessoa que tava com a dificuldade. Com a família, assim, com os meus irmãos foi ok, foi maravilhoso. Eu conversei com os dois, pessoalmente, um de cada vez. A reação dos dois, né? Eles levaram um choque, mas foi muito boa a reação dos dois. Dos meus pais não foi tão boa assim. Dos meus pais não foi legal. O meu pai, na verdade, ele não falou nada, né? Ele só ficou chorando. E a minha maior preocupação era o meu pai, porque ele ia se mudar logo. A minha mãe, a primeira coisa que ela me falou foi: não conta pra ninguém. E aí, assim, eu já não tinha uma relação muito boa com a minha mãe, e ela vivia tentando me prender. Hoje eu sei melhor o que rolou, né? Depois de um pouco de terapia, eu sei um pouco melhor dos problemas que são dela e não meus, mas ela tentou me prender o máximo possível. Ela falou que não era pra contar pra ninguém, sendo que eu já tinha contado pra uma pá de gente. E daí, o que eu fiz? Eu fiz um vídeo pro YouTube. E coloquei no YouTube, tá lá até hoje, sobre a minha história, contando o meu diagnóstico, falando para todo mundo, postei no Facebook, postei nas redes sociais, para todo mundo saber e não ter mais como eu ser preso por isso, porque foi uma decisão que eu tomei. Eu já vivi no armário um tempo, por ser gay. Por ficar com a minha família em cima de mim. Ai, o que seus irmãos vão ouvir na escola? O que seu pai vai ouvir no trabalho? Minha mãe ficava me repetindo para mim. E sendo que ela não estava prestando atenção, o que eu estava tendo que ouvir dentro de casa. E eu não queria morar em outro armário. Então eu fiz esse vídeo, postei no Facebook e saí de casa. Fiquei uns 2 dias fora. Quando eu voltei, óbvio que não foi legal a reação. Mas assim, a vida é minha e não deles. No trabalho, a reação foi ainda pior, né? Eles se aproveitaram de que eu não estava conseguindo responder muita coisa. Teve uma colega minha de trabalho que fez uma porrada
gigantesca lá no trabalho. E ela botou a culpa em mim. Ela enfiou no meu cu, porque eu não tava lá pra responder. Então eu fui demitido. Então, eu fui demitido por quê? Porque eu estava doente e eu não tava conseguindo responder. Eu não consegui nem me defender. Então, enfim, fiquei desempregado. Busquei tratamento em BH, né, pra eu tentar ver como é que ia fazer, mas foi horrível. Foi desse jeito. Eu cheguei no lugar de tratamento, no equivalente ambulatório Herbert Souza, lá em Belo Horizonte. Lá tem mais de um. Eu fui no próximo da minha casa. A mulher fez assim: eu cheguei, oi, eu acabei de fazer um teste rápido, deu positivo para HIV, eu quero saber o que eu faço para tratamento. A mulher esfregou a mão assim na cara, olhou para trás, falou: Fulana, mais um! E daí ela me falou que lá em BH estavam começando um novo método de tratamento no SUS, que era por vaga para doença. E daí como é que abre uma vaga para doença? Alguém que já estava previamente sendo tratado daquilo tem que se curar ou morrer. Então, quando ela falou isso, ela falou: não se preocupa, até agosto, isso era abril, né? Isso era junho. Enfim, isso era junho. Ela falou: não, até agosto, setembro deve abrir uma vaga. E daí eu fiquei pensando, tipo, eu vou me submeter a ficar aqui até sem saber nem a minha situação, porque eu não sabia ainda se minha infecção era grave, se já estava avançada, se minha imunidade estava baixa. E eu só ia poder saber depois que começasse o tratamento lá. Eu vou me submeter a ficar até setembro pensando, morre, para eu conseguir fazer meu tratamento. Então, eu já tinha saído do trabalho mesmo, joguei meu curso pro alto, falei tchau, FMG, beijos, e vim pro Uberlândia, que é onde eu tô morando até hoje. E aqui o tratamento foi muito mais fácil, porque, como eu falei, o Herbert Souza é maravilhoso e eu consegui o tratamento praticamente na mesma semana que eu voltei para cá e eu comecei a tratar. Aí eu comecei o tratamento em Uberlândia. O começo do tratamento, gente, não é nada fácil. Os efeitos colaterais são pesadíssimos. É uma bomba que a gente joga no corpo. Tanto efeito colateral, é sério, a bula dos remédios dá para você usar de cobertor. E a letra é miúda. E é frente e verso. Então, não dá para você mensurar a quantidade possível de efeitos colaterais que tem aquilo. Eu tive alguns dos mais comuns, né? Eu tive muito transtorno de sono. Eu tive tontura por um mês, mais ou menos, que no comecinho eu não estava conseguindo nem sair da cama, porque se eu levantasse eu caía. Eu tive muito enjoo, e esses são, acho que, 3 dos sintomas mais comuns que quase todo mundo tem no começo do tratamento. Depois o corpo acostuma. Hoje eu não tenho mais nenhum deles. E tem alguns mais específicos que vão aparecendo, e eu demorei para perceber, por exemplo, que o meu remédio estava reagindo com macarrão, com massa. Se eu jantasse massa, porque eu tomo de noite o remédio, se eu jantasse massa, eu ficava grog, eu ficava dopado, ficava parecendo que eu tinha usado muita droga. Eu tinha usado droga, só que não recreativa. E eu ficava chapadíssimo se eu tivesse comido massa, macarrão, nhoque, qualquer coisa assim. E é um efeito colateral que nunca fez sentido na minha cabeça, mas aconteceu e eu demorei a perceber que era isso que estava acontecendo. Eu tive acompanhamento de tratamento psicológico lá no ambulatório, gratuito também, que foi maravilhoso para eu lidar com uma série de questões, para eu conseguir lidar bem com esse novo cenário da minha vida, de ter largado tudo da minha vida para voltar para Uberlândia por causa do HIV, de ter que enfrentar esse novo cenário, da família tentando me prender e etc. E eu comecei o mesmo curso que eu fazia na FMG, só que eu comecei agora ele aqui na UFO, e assim, a UF também não foi muito legal comigo, não. A coordenação do meu curso não soube lidar. Eu pedi no começo o regime especial de ensino, que é quando você pode faltar às aulas por conta de questão de saúde, principalmente, e fazer as atividades avaliativas depois, ter uma substituição, enfim. Tem algumas formas de você fazer um regime especial de ensino. Eu tive meu pedido negado pelo coordenador do meu curso, porque ele afirmou que eu estava. Primeiro, ele afirmou que eu não estava com cara de doente. Eu fiz um. É, eu fiz um recurso para o colegiado, porque né, o que é uma cara de doente. O meu recurso teve mais de 40 páginas, porque eu peguei várias leis de. Eu entreguei atestado médico na mão dele, e daí ele veio questionar isso. Cadê o seu CRM para você questionar isso? Você não é médico, você não pode questionar isso. Você não tem nem profissional da saúde, o cara é formado em engenharia elétrica. Aí questionei
ele, em cima disso, citei um monte de lei, coloquei todos os meus diagnósticos lá, todos os meus exames, Western Blot, todos os exames que eu tinha, eu fui anexando para levar para o colegiado. No colegiado, a decisão do colegiado foi de que, na verdade, eu estava doente demais e que eu tinha que me curar antes de voltar a estudar. Aí, assim, eu tinha voltado para Uberlândia, eu tinha saído da UFMG, eu tinha decidido não vou mais mexer com o movimento estudantil, porque eu tô cansado disso, eu preciso de cuidar de mim agora. Aí aconteceu isso, meu sangue ferveu, o que eu fiz? Para recorrer no conselho da faculdade de computação. Eu vi que estava aberta a inscrição para candidatura de representante. Eu me candidatei representante do conselho da Facom, eu fui eleito, eu tomei posse, e na primeira reunião que eu fui, foi o meu ponto de pauta de recurso. Do recurso sobre o meu regime especial de ensino. Isso já era no semestre seguinte, eu já tinha sido aprovado por nota, mas reprovado por falta das matérias, eu precisava de reverter aquilo. Atrapalhou minha matrícula, porque tinha pré-requisito que eu tinha feito, só que eu estava como reprovado por falta, então não pude matricular. Enfim, bagunçou minha vida. Mas eu estava lá, o coordenador não conseguiu falar as merdas que ele falou no colegiado na minha cara, porque eu estava lá desfazendo, desmentindo tudo que ele estava falando, aprovou a meu favor, consegui reverter. Mas percebam que foi um caminho gigantesco, foi uma dificuldade imensa colocada simplesmente porque o coordenador não quis aceitar o meu atestado médico. Era um direito meu. E eu não estava errado em nenhum momento. Errado foi ele. E ele atrapalhou minha vida toda. Enfim, só para terminar, e porque isso foi no começo do tratamento, né? Aí, depois disso, não tem mais tanta história sobre isso. Eu tive algumas dificuldades no trabalho, em empregos, né? Teve um chefe que eu passei por uma troca de remédio, e quando você troca remédio, você passa os efeitos colaterais tudo de novo. E eu passei por uma troca de remédio, eu tava. Esse remédio deu efeito colateral de diarreia, pesadíssima. Eu estava reinando absolutamente todo dia. E aí eu tava indo no emprego, né, no banheiro muito. E meu chefe falou: não tem um remédio para você tomar para ficar melhor? Ele sabia que eu tinha HIV. E eu falei para ele: não, isso é efeito colateral do meu remédio. Ele que, não tem alguma coisa para você tomar para parar de ir no banheiro, não? Tipo, eu fiquei com raiva. E saí do emprego logo em seguida, pouco depois. Porque era telemarketing, não era isso que eu queria fazer na minha vida. Enfim, eu tive poucos problemas, poucas situações sobre HIV depois disso. Isso tudo foi em 2016, 2017, todos esses casos que eu falei. Hoje em dia, eu basicamente só lembro que eu tenho HIV quando alguém fala do assunto ou quando eu vou tomar meu remédio uma vez por noite. E é um tratamento que é hoje, né? Depois que o corpo se acostuma. E assim, eu passei por poucas trocas de remédio porque meu corpo não se acostumou com o primeiro remédio. Um dos efeitos colaterais, inclusive, que o meu médico falou que ele identificou em mim, foi que o remédio estava me deixando mais irritadiço. Quem me conhece sabe que eu já não sou exatamente uma pessoa dócil. E daí eu estava tomando um remédio que estava me irritando mais. Então não estava muito fácil de lidar comigo. E passei por uma troca de remédio e eu passei por outra troca de remédio 2 anos depois, e hoje eu tô com um dos remédios mais leves que tem, porque o meu tratamento foi muito eficiente. Foi muito eficiente porque, felizmente, aquele exame que eu fiz lá em São Paulo achou precocemente o vírus em mim. Eu não tinha desenvolvido AIDS, eu nunca tive AIDS. AIDS é a síndrome, né? Quando você tem AIDS, você já tá com a imunidade muito deficiente. E eu nunca cheguei nem a reduzir as minhas cédulas CD4 a ponto de chegar perto de ser um quadro de AIDS. O meu tratamento evoluiu muito rápido, eu fiquei em menos de um ano indetectável e, portanto, eu nem transmito mais o vírus. Algumas pessoas perguntam: mas você faz sexo com uma camisinha? Claro! Óbvio, porque eu dei sorte de ter só o HIV e não ter nenhuma outra DST junto. Inclusive, eu tenho certeza que eu peguei por via oral, porque eu nunca fiz sexo sem camisinha por outra forma. E eu era doador de sangue constante aqui em Uberlândia, né? Antes de eu me mudar para Belo Horizonte para fazer faculdade. Então eu tinha exames atualizados. Eu tenho certeza que eu peguei no espaço de tempo que eu estava em Belo Horizonte. E eu tenho certeza que foi por via oral, porque eu não me coloquei em risco de outra forma. Então, inclusive por via oral, gente, usem camisinha. Quase ninguém usa, né? Tá errado não usar. E eu continuo usando porque, apesar de eu saber que eu não coloco outra pessoa em risco, eu não sei se ela tá me colocando em risco de alguma coisa. Se eu
contrair o vírus, ele é tão mutagênico, e daí, assim, eu tô falando meio me arriscando, porque não é minha área de formação, mas é o que eu entendi, o que me contaram, que o vírus é tão mutagênico que ele é quase que individual. Então, o meu corpo hoje está lidando bem com o vírus que eu tenho. Só que eu não posso pegar um vírus de HIV de outra pessoa, você não pode desandar todo o tratamento e eu ter que começar praticamente de novo. Enfim, o meu dia a dia é esse. Aí o pessoal do Damab pediu para eu conversar um pouco sobre vida social e perspectiva, né, das pessoas com HIV. Como eu contei para vocês das minhas histórias, eu acho que eu lidei bem até demais. Eu lidei muito rápido. Hoje eu tenho essa noção, porque quando eu publiquei o vídeo no YouTube, vários amigos meus vieram conversar comigo que também têm HIV, e eu não fazia ideia que essas pessoas tinham HIV. E eram amigos, desde pessoas que eu tinha um pouco contato até amigos próximos. E daí eles vieram me contar que eles me acalmar, conversei com eles, né? Inclusive trocamos algumas experiências. Eles, pelo que todos eles me contaram, a minha reação foi extremamente rápida, que em menos de uma semana eu já estava com tudo feito, já tinha contado para a família, já tinha contado para todo mundo, e não é nem necessário você contar para todo mundo. Eu já tinha corrido atrás de tratamento, eu já tinha feito basicamente tudo que eu tinha que fazer em uma semana. Tem gente que me contou que ficou 6 meses na cama, sem sair da cama, sem sair do quarto, sem querer fazer isso. Tem amigo meu que demorou anos para começar o tratamento, e daí o corpo estava lá começando a querer ficar muito doente, que daí que ele procurou o tratamento. Porque para essas pessoas era meio que assim, tipo, se eu procurar o tratamento quer dizer que eu aceitei essa situação. Eu aceitei que eu tenho. E eu também, acho que por conta de fatores da minha personalidade, que aí minha personalidade difícil, eu vou para cima de tudo o tempo todo, só que é esse tipo de fator da minha personalidade que me permitiu, inclusive, eu pegar um problema desse tamanho e falar, tá bom, é isso, bora resolver essa caralha. E eu lidei super bem, eu acho. Eu faço essa avaliação de que eu lidei da melhor forma que dava para lidar. Só que as pessoas ao meu redor, né, eu contei algumas histórias para vocês, não. As pessoas ao meu redor não lidaram bem. A boa parte delas. Então, tem algumas coisas sobre uma pessoa com HIV que é preciso prestar atenção, né? Tanto se você conhece alguém que tem, quanto se você mesmo for uma pessoa com HIV, ou mesmo se você ainda não conheça, porque eu te garanto que você conhece alguém com HIV, mas você não sabe dessa situação ainda. E, enfim, não pergunte, não fica sendo enxerido, não é da sua conta, basicamente. Tem uma lei federal que garante os direitos das pessoas com HIV, inclusive do sigilo. Essa pessoa tem o direito de não contar para ninguém. E daí eu já vi algumas pessoas comentando, mas quando você vai transar com alguém, você conta? Não. Aqueles de aplicativo que eu vou lá, quero só ver uma vez, depois dar tchau para nunca mais ver a pessoa, para quê? Que eu vou desperdiçar o meu tempo, o meu esforço, vou gastar eu queria estar beijando, eu queria estar fazendo outra coisa. Aí eu vou ter que dar uma aula sobre o assunto. Não, desnecessário, gasto de energia à toa. E eu sei que eu não tô passando nenhum risco pra pessoa, e eu garanto que uso preservativo. Eu sempre tô com preservativo. Se a pessoa não tiver, também, eu já é uma coisa que eu, inclusive, eu vejo que algumas pessoas não fazem. Se você não tiver preservativo, não faça. Mas eu tô com muito tesão. Pois tá bom, não faça. Senão pode atrapalhar o resto da sua vida. E é punível com 4 anos de cadeia. Se você expor essa situação de alguém, se você obrigar alguém a se expor. Nem o CID é colocado, né, na doença. Teve o meu emprego do meu chefe que falou, não, mas por que você não faz isso? O meu médico se recusa a colocar CID. E eu levei lá para o emprego, e daí foi o primeiro motivo do questionamento que eu tive lá no meu emprego, foi outro erro da empresa, que o CID que ele coloca não tem nada a ver com HIV. Porque não era conta de ninguém o que está acontecendo comigo. Então, ele colocava um outro CID, que eu não sei nem do que é, mas ele falava que ele se recusava, porque a UFO, foi a UFO que me questionou. Acho que foi por que eu estava pedindo o regime especial de ensino para um CID de gripe. E daí eu fui pedir para o meu médico fazer um outro atestado com CID de HIV. Ele se recusou, ele falou, não faço de jeito nenhum. E daí que eu fui começando a entender que realmente, tipo, o meu médico não está errado.
A UFO está errada de me cobrar isso. UFO, eu estou doente. Qual que é a sua doença? Foda-se, não é da sua conta. Eu estou doente, ponto. E você forçar alguém pode dar de 1 a 4 anos de cadeia e multa. Não existe obrigação de você contar para absolutamente ninguém. Só que eu, por exemplo, eu falo abertamente porque eu quero, como eu falei mais cedo, foi a minha escolha, porque eu quis. E eu falo do meu jeito. Tem um caso que eu estou processando uma pessoa porque ela fez piada na internet, publicamente, nos grupos da UFO, sobre o fato de eu ter HIV. Movimento estudantil, gente, tem essas coisas que as pessoas vão baixo para tentar atacar alguém. E aí, essa pessoa, que era, inclusive, membro de um diretório acadêmico, ela fez piada abertamente com o fato de eu ter HIV, falando mal, para denegrir minha imagem mesmo. Processei. Tá andando o processo. E a defesa dela, basicamente, é de que ela pode fazer piada sobre isso, porque eu falo abertamente, não pode. Tá na lei que você não pode falar de forma jocosa para você ferir a imagem de alguém. Então, mesmo que eu fale abertamente, eu falo do meu jeito, quando eu quero, para expor dessa forma que eu tô fazendo aqui agora. Eu quero que as pessoas desmistifiquem, eu quero que as pessoas entendam o que acontece, eu quero que as pessoas saibam que eu não corro risco de morrer amanhã, que eu não transmito para ninguém, que eu não transmito por saliva, que eu não transmito por uma série de questões, que eu sou intransmissível, inclusive, que eu não transmito para ninguém. Eu quero que as pessoas saibam tratar alguém quando chegar algum amigo para conversar. Eu quero que uma pessoa que tenha acabado de ter o diagnóstico saiba que a vida dela não acabou. E é por isso que eu falo abertamente. Não é para liberar as pessoas para fazer piada. As pessoas todas sabem que eu sou gay, nem por isso está aberto a ser homofóbico comigo. Então, só para andar um pouquinho, né? As dificuldades que eu enfrentei, tipo, na minha saúde foi tudo ok. Andou super bem. Só que as pessoas ao meu redor que dificultaram tudo. E até por isso que eu gosto de falar abertamente. Porque eu quero que as pessoas parem de se... Primeiro, algumas pessoas não foram por mal, mas pioraram minha situação. Né? Quando falam para você se esconder como se você tivesse um segredo que vai explodir se você contar para alguém, isso pode sim ser uma forma de agressão. Quando você tá falando para... quando você... enfim, quando você não dá o apoio, né? Quando você, na verdade, dificulta a vida da pessoa, como algumas pessoas na minha história fizeram questão de dificultar, o que poderia ser muito simples. Não, isso é o que eu quero que não aconteça. Eu quero que quando alguém passar por uma situação semelhante à minha, saiba como lidar, saiba como contra-atacar esse tipo de coisa. E é por isso que eu falo abertamente, para que outras pessoas não passem por dificuldades que eu passei. E eu queria trazer para a conversa também um pouco sobre o papel da mídia sobre isso. Por que essas pessoas todas com quem eu conversei, com quem eu tive dificuldade, tinham essa imagem tão distorcida da situação, a ponto de elas estarem, às vezes, mais preocupadas do que eu, ou então a ponto de elas piorarem a minha situação? A mídia trata de uma forma muito ruim, muito negativa o HIV. Essa imagem que muita gente tem. A capa da foto da capa da Veja do Cazuza definhando o ultra magrelo doente. Essa é a imagem que as pessoas têm de HIV. Tem de uma pessoa... acha que quando uma pessoa tem o diagnóstico, ela vai ficar assim 2, 3 anos. Eu vivo há 6 anos e ainda tô gordo. Eu tô tentando emagrecer, inclusive, então esforço. Então, a falta de informação, né, que ajuda a criar um cenário de que as pessoas não sabem o que está acontecendo. E, inclusive, foi uma dificuldade que eu tive, que, como eu falei lá atrás, eu só venci porque eu falei abertamente 12 horas depois de eu ter o diagnóstico. Porque as pessoas acham que a vida acabou. E não acabou. Depois do diagnóstico, você tem muita coisa para fazer. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Longa. Eu sou vaso ruim que não quebra. E eu até conversei com alguns amigos depois, alguns amigos que não eram soropositivos vieram conversar comigo, porque eles queriam fazer o teste, porque eles achavam que eles tinham algum receio de ter tido HIV, porque eles se colocaram em risco. Mas eles não sabiam, eles não queriam fazer o teste, porque tinham medo do diagnóstico. E daí eu falava para eles: olha, de qualquer cenário, o melhor é você fazer o teste logo. Por quê? Se for positivo, você começa o tratamento rápido. O tratamento rápido significa um tratamento mais fácil, o seu corpo vai ser menos agredido. Se der negativo, você tira logo esse peso da sua consciência e você segue sua vida. E tenta não se expor de novo.
Então, qualquer que seja o cenário, vai fazer o teste rápido, é grátis, é fácil. É só ir lá no Weber de Souza, eu acho que tem também no Hospital das Clínicas da UFO, vai lá, faz o teste e pronto, resolve o problema, já anda logo com a vida. Eu peguei aqui esse outro exemplo de como foi tratado na mídia, por mais que seja uma mídia um pouquinho mais nicho, digamos assim, do que a Veja, mas é um dos melhores exemplos que eu já vi de apresentação do HIV em qualquer mídia que seja, que é o caso dessa drag queen que tá na foto, que é a Ongina. Eu não sei se vocês veem RuPaul's Drag Race, ela é da primeira temporada. E teve um desafio do RuPaul's Drag Race da primeira temporada, que as drags tinham que fazer um vídeo para uma campanha sobre HIV. A Ongina ganhou o desafio. E quando ela ganhou o desafio, e ela ganhou porque todas as drags estavam super pesadas, estavam tristes fazendo a propaganda, tava um tom meio macabro. A Ongina, o mote dela era Viva a vida é uma festa. Aproveite. E ela foi a única que foi mais feliz, que foi mais alegre no desafio. Ela ganhou o desafio. Quando foi anunciado que ela ganhou, ela começou a chorar e falou que ela vivia com HIV, tinha 2 anos, e que importava muito para ela ter ganho aquele desafio. E teve outras drags depois da Ongina em RuPaul. Teve, se não me engano, a Trinity K. Bonet, teve mais uma outra que eu não lembro qual é. Teve umas 3 ou 4 drags que falaram abertamente sobre HIV em RuPaul's Drag Race. E eu gosto disso, porque ao mesmo tempo que eles não glamorizam, como eu acho que alguns movimentos sociais acabam fazendo, de glamorizar o sofrimento, de eu sofro isso, então eu tenho o direito de falar sobre isso. Eu acho que não é por aí. Eu acho que você não pode glamorizar, você não pode usar o sofrimento como algo que dê necessariamente poder. Eu não acho que é responsável a gente focar tudo no sofrimento. Porque a gente não é só sofrimento, não é o sofrimento que me moldou a pessoa que eu sou hoje. Né? Ele ajudou a me moldar por vários sentidos, mas os momentos felizes também me moldaram. Eu não sou só sofrimento, eu não sou só um avatar de sofrimento, de preconceito que eu sofro. E mostrou, eu acho, que o RuPaul's Drag Race de uma forma muito responsável. Tipo, mostrou que essas drags têm HIV, que elas vivem normalmente. Mostrou algumas delas, inclusive, comentando sobre o tratamento que elas fazem e tal. E seguiu! E continuou a vida. Isso não fez nem parte de plot delas, nem história delas na temporada, nem nada. E eu acho que é isso que tem que ser. É apenas uma característica, é apenas mais um adjetivo, é mais uma coisa que acontece na minha vida. E eu sou tantas outras coisas, eu não sou só a pessoa com HIV. Mas ao mesmo tempo eu quero levar informação para as pessoas, para que esse tipo de preconceito, esse tipo de medo não aconteça mais tanto. Esse medo, eu digo, das pessoas. Medo da infecção tem que ter mesmo. Medo da infecção você tem que ter para você se prevenir. Mas das pessoas que têm HIV, você não precisa ter medo, não. Eu acho que isso, por mais que tenha sido pouco aparecido assim na mídia, eu acho que seria uma forma mais responsável, que daria uma imagem menos mistificada. Eu não sei se todo mundo sabe, mas no começo da doença, né, da infecção, quando eu não sabia direito o que era AIDS, o que era HIV ainda, era chamada de doença dos 5Hs. Né? Doença dos homossexuais, né, dos hemofílicos, dos haitianos, essa palavra difícil aí, que é para usuários de heroína, e para hookers, que é prostitutas em inglês. Que se você for parar para analisar, são, em geral, pessoas que estão à margem da sociedade de alguma forma. Pessoas que não têm acesso à informação direito, não tinham no começo, né? Ou não tinham acesso à informação, não tinham acesso à educação sexual para saber o que estava acontecendo, como que pode, o que não pode, que não tinham acesso a tratamento de saúde. São grupos marginalizados e, por isso, provavelmente eles estavam mais sujeitos a não apenas infecção de HIV, como a vários outros problemas de saúde, do que o povo riquinho branco que ficava lá dando nome de doença dos 5Hs. E isso era uma forma super preconceituosa de tratar o HIV, que foi assim por um tempo, até pessoas brancas e ricas começarem a pegar HIV também, as pessoas pensarem, oh meu Deus, o que está acontecendo? E começarem a ver de outra forma e começarem a procurar o tratamento real do que está acontecendo. Enfim, essa forma marginalizada do Cazuza
essa forma de achar que a pessoa vai definhar, que ajuda a ter esse cenário de tanto preconceito. E, por último, para encerrar minha participação aqui, me pediram para falar sobre perspectivas. Só que, assim, eu até fiquei meio assim de falar sobre perspectiva. O que vocês querem que eu fale sobre perspectivas? Porque eu tenho perspectiva de ter. Eu tenho a perspectiva de, sei lá, daqui uns anos eu estar formado, eu tenho uma perspectiva de estar trabalhando na minha área, eu tenho perspectiva de ganhar na Mega Sena, entrar no Big Brother, eu tenho algumas perspectivas de vida. E a minha vida é igual a de qualquer um de vocês. A vida de qualquer pessoa com HIV que faz o tratamento, ela não difere em nada das outras pessoas. Eu afirmei mais cedo e eu reafirmo, você tem amigos com HIV, você só não sabe disso. Porque eles escolheram não contar. E eles têm esse direito. Então, não tem muito o que falar de perspectivas, porque a nossa vida no Brasil, hoje, com o tratamento que a gente tem pelo SUS, é igual de qualquer outra pessoa. O que a gente tem que fazer? Né? Como você melhora a vida de uma pessoa com HIV? Você acolhe, você fica do lado daquela pessoa, quando ela estiver triste, quando ela estiver absorvendo ainda a informação, você tem que conhecer direito sobre HIV para você não se expor, inclusive, para você ajudar quando alguma pessoa aparecer com dúvida, sem informação. Você tem que defender o SUS até a alma, porque sem essas medicações, sem esse tratamento, a epidemia vai explodir, porque sem o tratamento, as pessoas com HIV se tornam vetores de transmissão. E tem que combater esse governo que está acabando com o SUS, que está diminuindo o remédio. Já tive dificuldade de ter remédio. A gente pega remédio para um mês. Já teve momento que eu tive que buscar remédio toda semana, porque eles estavam abrindo os pacotinhos e dando plastiquinhos, porque não tinha remédio suficiente. E isso coloca a gente em risco. Isso piora a nossa perspectiva. Então, basicamente, é isso. Eu queria agradecer. Esse é meu Twitter, Max_Ziller, meu Instagram, @MaxZiller. Enfim, se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, eu tô aqui. Vou interromper o compartilhamento. Enfim, pode mais alguma coisa que você queira falar? Eu, em nome do DEAG, eu só queria agradecer, né, por você participar, porque a gente sabe que mesmo tendo uma conscientização já maior do que antigamente sobre a doença, eles têm esse engessamento, assim, que para ter a doença tem que ser igual o Cazus, a foto que você mostrou, por exemplo, né, tem que ser uma pessoa debilitada, e não é bem assim, né, você pode viver uma vida normal, bem e longa, então você passar isso, mostrar pra gente como que é a realidade mesmo assim, a ser vivida no dia a dia, foi de extrema importância. Muito obrigada. Que isso, disponha. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Eu vou passar o seu contato depois para caso alguém tenha, né, alguma dúvida. E aí a gente vai conversando. Quanto a o evento mesmo, a gente vai ter 5 palestras e precisa de um total de 3 presenças nas cinco palestras. E a presença ela vai ser dada por um formulário que vai ter uma palavra-chave. Eu adorei muito você explicar sobre o direito ao sigilo, porque é uma coisa que as pessoas precisam entender, que não é a vida delas, elas não podem forçar nada. Não é da sua conta. Isso, exatamente. Então, para essa sua palestra, eu achei incrível e vou deixar a palavra-chave como direito ao sigilo. Maravilha. Então é isso. Muito obrigada, viu? O Damabel agradece. Eu que agradeço. Vou parar de gravar agora.